Pessoal, boa tarde. Nós vamos estudar hoje os números racionais. Vamos estudar o conjunto dos números racionais. Antes de vocês entenderem o conjunto dos números racionais, nós iremos fazer uma revisão sobre alguns conjuntos numéricos que vocês já estudaram e que são familiar de vocês, né? Vocês já conseguem entender. Olhe, inicialmente vejamos alguns conjuntos a estudar. O primeiro conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N de navio e ele tem esses elementos aqui, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Olha, certo? É o primeiro conjunto que vocês estudam desde a pré-escola, certo? Começa a estudar na pré-escola e não para mais na vida acadêmica. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Começa iniciando com 0 e ele cresce aqui, olha, até infinito. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos números naturais, aqui, olha, que são os números positivos. E eu tenho também o conjunto dos números negativos, olha. Aí agora a gente começa a estudar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e cresce infinitamente para o lado esquerdo, sendo negativo. Nessa direção aqui vai para os negativos e na direção do lado direito, olha, direito vai ser números positivos. E aqui, olha, esquerdo vai ser os números negativos. E aqui no centro do conjunto nós temos o número 0. Então, o conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, os números negativos e temos também o 0. E agora nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais já é um conjunto maior, que já engloba uma série de outros números que vocês ainda não tinham estudado. Olha, nós temos os números negativos, nós temos as frações, olha, número negativo, as frações, temos os números decimais, temos a raiz quadrada de alguns números, também vai ser um número racional. E temos números normais, 2, 3. Então, vamos ver aqui de acordo com o diagrama. O primeiro conjunto que vocês estudaram foi o conjunto dos números naturais. Aí o conjunto dos naturais cresceu e e formou o conjunto dos números inteiros. Formou o conjunto dos números inteiro. Ele cresceu aqui os inteiros, olha. É maior, tá vendo? Depois os inteiros também cresceu e formou os números racionais. Os números racionais é representado pela letra Q de queijo. Natural pela letra N, inteiro pela letra Z e racional pela letra Q de queijo. Então vejam só, observe que o conjunto dos números racionais é o maior de todos, certo? Os naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Vamos aqui para o conceito. Conceito dos números racionais é o conjunto formado pelos números que podem ser escritos como um quociente de dois números inteiros. Aí eu posso dizer que um número inteiro ele vai ter essa forma daqui, olha. Ele vai ser um número x que vai ser igual na forma AB. Eu posso colocar um número sobre o outro em forma de fração, com A pertencente aos inteiros. A aqui vai ser qualquer número inteiro. B também vai ser um número inteiro, qualquer número inteiro aqui. Só que B tem que ser diferente de zero. Aqui no lugar de B só não pode ser zero. Então, o conjunto dos números racionais, ele tem essa forma aqui, ó. É um número qualquer que possa ser escrito dessa forma. Aqui no numerador, um número inteiro e aqui no denominador, outro número inteiro.
certo? Aí eu formo um número racional. Racional tem essa forma aqui. De maneira mais prática, a gente pode dizer o seguinte, olha, deixa eu puxar aqui, viu? Vamos ver aqui. Logo, podemos dizer que pertence ao conjunto dos números racionais. Quem é que pertence ao conjunto dos racionais? O número zero, os números inteiros positivos, olha, tá vendo? Os números inteiros positivo pode ou não colocar o sinal. Os números inteiros negativos, negativo tem que colocar o sinal, vocês já sabem disso. As frações também pertencem ao conjunto dos números inteiros, racionais. As frações tanto positiva quanto negativa. Os números decimais exatos também pertencem aos racionais. Olha, 0,3, menos 2,5, 3,25, menos 0,1. Então, os números decimais exatos pertencem aos racionais. Os números decimais periódicos. O que são os números decimais periódicos? São aqueles números decimais que têm uma parte inteira. Olha, tem uma parte inteira. E agora a parte decimal ela se repete, olha, 3, 3, 3, 3, 3 e vai ser infinitamente 3. Aqui na letra B tem a parte inteira, que é 14. A parte decimal se repete, olha, 25, 25, 25 e vai se repetir infinitamente 25. Ou seja, ele tem um período, aqui se repete o 3, o mesmo número, aqui 25, 25, 25, é o período, que sempre vai ser 25. Aqui eu tenho na letra C a parte inteira e a parte decimal se repete, olha, 13, 13, e vai se repetir infinitamente, 13, 13, 13, 13, 13. Então, os números decimais periódicos, que eles se repetem de forma igual, também pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Quem é que pertence? O número zero, os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, as frações, os números decimais exatos estão aqui, os números decimais periódicos, certo? Agora, uma observação importante, olha. Os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos números racionais. Exemplos. Aqui na letra A eu tenho um número decimal. A parte inteira dele é aqui o número 1. Agora vejam a parte decimal, pessoal, olha. Ela não é periódica. Os números vão mudando. É 4, 1, olha, 41, 42, 13, 56, 23, olha. Não está se repetindo igualmente. Então esse número é chamado de irracional. Ele não pertence aos racionais aqui. Não pertence à letra Q. Aqui, olha, tem a parte inteira. Aí eu tenho, olha, 73, 20, 50, 80, 75. A parte decimal ela está mudando. Então esse número também não é racional. Ele é um número irracional. Então esses aqui, olha, os números decimais não periódicos não pertencem ao conjunto dos números racionais. Já os periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais. Então era isso que a gente tinha para falar sobre números racionais. No próximo vídeo eu vou fazer uns exercícios e em seguida eu passo o exercício para vocês responderem. Muito obrigado.